paz do Senhor Jesus, quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Gleison Batista. Prosseguindo o quadro Leitura Bíblica Diária. Pegue a sua Bíblia e vamos ler Marcos 9. Dizia-lhes também: em verdade vos digo, que todos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo branco como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderiam branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que diziam, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, e a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos. Versículo 11. Interrogaram dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas essas coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito, a ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que lhe quiseram, como dele está escrito. Versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns dos escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discute com eles? Versículo 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, para que tenha um espírito imundo? E este, onde quer que o ponha, despedaça-o. Ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Versículo 19. E ele respondendo-lhe, disse-lhe: Geração incrédula, até quando estarás convosco? E até quando vos sofreis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando lhe ouviu, logo o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Versículo 25. E Jesus, vendo a multidão, corria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não pudemos expulsar? E disse-lhe: Estas castas não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Versículo 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinavam seus discípulos, e lhe dizia:
O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhe: que estáveis vós, discípulos, discutindo pelo caminho? Mas eles caíram-se, porque pelo caminho tinham disputado. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomou nos seus braços, e disse-lhe: qualquer que receber um deste menino, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Versículo 38. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônio, o qual não nos segue, e los proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lo proibais, porque ninguém há quem faça milagre em meu nome, que possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que de vós dê a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. Versículo 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço um mor de altafona, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Versículo 44. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar coxo na vida do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal for se tornar insulso, com o que o adubareis? Tende sal em vós mesmos, e paz com os outros. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos. A paz do Senhor Jesus.
presente vindo de Deus. Bíblia de duplo gume, tu és o lume na escuridão. Bíblia, arca da lei, onde encontrei a salvação. Bíblia, por tudo isso, encontrei Cristo pra me redimir. Oh, minha Bíblia, rio que passa, manando graça, sem se extinguir.